Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Oiê, tudo bem com vocês? No Toda Bela de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre viagem, sobre cultura, intercâmbio. Inclusive o nosso convidado especial do programa é uma pessoa que está fazendo intercâmbio fora do país, então vai ser muito legal. Se você já pensou em fazer intercâmbio, se já pensou em morar fora do Brasil, se você tem interesse por esse assunto, fica por aqui que hoje o programa vai ser muito legal. Com certeza você deve conhecer alguém que está procurando uma viagem no exterior, que já fez ou quer fazer intercâmbio, ou até mesmo se mudar definitivamente do Brasil, né? Ter realmente essa oportunidade de morar fora. E isso é muito bacana, né? Ter essa experiência de ter esse intercâmbio cultural. Apesar da gente estar muito acostumado com a questão do inglês, né? De muita gente hoje em dia falar inglês e tudo mais, mas pensando na questão cultural, do que a gente aprende, do que toda essa experiência agrega no nosso crescimento pessoal, profissional, emocional, é muito legal ter esse ponto de vista, né? É muito interessante você chegar num lugar que a paisagem que você vê é totalmente diferente, e aí você vê, nossa, o ambiente é diferente, os costumes, as crenças, o pensamento, e isso é bom porque as diferenças entre as pessoas faz com que cada uma seja tão especial, e é muito bom isso para você aprender a respeitar as diferenças. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar, o país que os brasileiros mais procuram são os Estados Unidos, né? Por uma questão de procurar mais oportunidades, né? Porque os Estados Unidos é conhecido, né, como a terra da oportunidade, então eu tenho certeza que muita gente vai pra lá por conta disso. Eles têm uma cultura bem diferente da nossa e tem muitos empregos que os americanos não fazem lá, que tem muito espaço para brasileiro fazer. Então isso ajuda bastante. A questão da imigração lá é um pouquinho mais difícil, mas em relação ao intercâmbio tem muitas opções. Inclusive, para quem é estudante e tem interesse de fazer intercâmbio, tem opções de work and travel. Então, que significa, né, trabalhar e viajar. Então, por exemplo, se você tá durante a sua faculdade, durante o seu estudo, você tem opções de fazer alguns meses de intercâmbio lá, e você tem o direito de trabalhar enquanto você está estudando lá, por isso que é Work and Travel. Tem programas, por exemplo, da Disney, que é muito famoso, que as pessoas vão, ficam acho que 4 meses trabalhando dentro da Disney, em vários setores. Você trabalha dentro dos parques ou nos hotéis, enfim, é uma experiência muito legal, porque estando dentro do complexo Disney, você, além de estar inserida na cultura americana, você acaba conhecendo pessoas do mundo inteiro que vão pra lá. Então é uma experiência muito legal. Tem outros tipos de work and travel também lá. Eu conheço pessoas que já foram, por exemplo, trabalhar em estações de esqui. Enfim, tem várias oportunidades para fazer isso durante os anos da faculdade. Então é uma dica que, se você nunca soube desse programa e tudo mais, é muito legal. Tem também, para quem ainda não saiu da escola, opção de estar dentro do high school lá, né? Então, dependendo das suas notas ou das suas habilidades, aqui no Brasil você consegue muitas vezes conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, principalmente se você tá dentro de esporte. Eu conheço também pessoas que foram para os Estados Unidos através de hipismo, através de futebol, através de vôlei. Então é muito importante, se você tem um talento, um dom, principalmente para o esporte, que eles focam muito nisso, consegue até te dar bolsa para uma faculdade lá. Então isso é muito legal também. Mudando um pouco para o país vizinho, que é o Canadá. É muito comum, o Canadá é um dos países que são muito abertos para a questão de imigração. Então eles recebem muito bem os imigrantes,
E também a questão tanto de oportunidade de emprego é bem legal lá, ou mesmo da questão de transferência de empresas. Tem muitas empresas que têm sede, né, em outros países, e o Canadá às vezes pode ser um deles. Então, se você às vezes trabalha numa empresa ou tem uma profissão que te possibilita trabalhar de qualquer lugar do mundo, o Canadá é um país bem interessante. As pessoas às vezes estranham um pouco por conta do frio, né? Lá é muito frio, mas vai do gosto de cada pessoa. Outro país que também fala a língua inglesa e que é uma das maiores economias do mundo, que por isso é uma das razões que os brasileiros procuram bastante, é a Inglaterra, né? Então também é um país que, apesar de você ter um custo de vida mais alto lá por conta da moeda lá, mas é um lugar também que tem oportunidades interessantes se você tem essa possibilidade de ir para outro país. Tem muito brasileiro que tem a cidadania, tem o passaporte europeu por conta de ser descendente de europeu. Então, a gente vê muitos brasileiros em Portugal. Portugal acaba sendo mais fácil porque, por conta da língua, né, acaba tendo um bloqueio a menos aí por conta da língua. Itália e Espanha também tem muitas pessoas que têm essa dupla cidadania, então tem muitas oportunidades lá. Então aí já muda um pouco a questão do intercâmbio, muda um pouco o processo para você ir para esses países, para realmente morar lá, fica muito mais fácil, obviamente, e como cidadão europeu, você tem os mesmos direitos das pessoas que moram lá. É diferente de um imigrante que não tem, ou mesmo de uma pessoa que está fazendo intercâmbio. Se você tem essa possibilidade de fazer essa dupla cidadania, de tirar um passaporte, procura nas suas origens, resgata aí sua árvore genealógica, porque é uma oportunidade que pode mudar a sua vida e, assim, pode fazer muita diferença também para as próximas gerações da sua família também. Muitas vezes, se você, por exemplo, trabalha numa empresa que é multinacional, é interessante você colocar no seu currículo, se essa for a sua vontade, que você tem disponibilidade para viajar, que você tem interesse nesse intercâmbio cultural, porque tem muita pessoa que às vezes a empresa precisa mandar a pessoa para fora, mas por N razões ela não pode, ou ela não quer, ou ela tem a família aqui, enfim. E se você tem essa vontade, é bem bacana na hora de você escolher seu emprego, na hora que você tá dentro da sua empresa, sinalizar isso, porque facilita na hora da empresa para ter essa noção de essa pessoa se disponibiliza, ela gosta, ela quer. Por isso que é sempre importante, se você vai aplicar para um trabalho, colocar as suas capacidades. Se você fala outra língua, isso já é um diferencial. Se você já viajou para outro país, isso é um diferencial. Se você tem essa vontade, essa disponibilidade, eu tenho certeza que é muito interessante você sinalizar o seu emprego, e eu tenho certeza que o olhar vai ser diferente e direcionado para você conseguir estar conquistando essa oportunidade aí por trabalho, né? Então isso é muito interessante também. E eu acho assim, tem óbvio vários outros países que a gente sabe que tem muitos brasileiros. Tem outros programas também para você ir voluntários. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta muito de fazer trabalho voluntário ou que tem uma habilidade, são programas normalmente que você troca a acomodação pelo trabalho, né? É uma oportunidade diferente, então também é uma linha, é uma forma de você conseguir também ter esse intercâmbio, ir para outro país, conhecer outras pessoas. Se você pesquisar por trabalhos voluntários fora do país, eu tenho certeza que você vai encontrar também. E fala pra mim, você já fez algum intercâmbio? Já viajou pra fora? Tem essa vontade? Conta pra mim. Eu vou querer saber, depois você me fala lá no meu Instagram pra onde você foi, pra onde você quer ir, e no próximo bloco a gente volta com o nosso entrevistado.
O Fla Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Também temos almoço executivo com cardápio que muda semanalmente. Fla Gastronomia. Venha e se surpreenda! E como eu falei pra vocês, hoje a gente tem um convidado mais que especial. A gente vai falar sobre viagem, vai falar sobre intercâmbio. Gente, Toda Bela tá muito chique. O convidado é internacional, ele veio lá da Austrália só pra conversar com a gente. Ele é o Ulisses Neto. Tudo bom, Neto? Prazer, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. Um prazer. Pra quem não sabe, o Neto é meu primo, então eu já sou suspeita, né, pelos elogios e tudo mais. Mas ele vai contar um pouquinho pra gente hoje de como tá sendo a vida dele na Austrália. Na verdade, ele voltou agora, fazia 3 anos que a gente não se via, né, por conta da pandemia ficou muito difícil. E a gente vai conversar um pouquinho de como é a vida dele lá, a rotina, como que ele fez pra ir pra lá, que eu tenho certeza que muita gente tem essa vontade, essa curiosidade, né. Então, vamos lá. Neto, como é que foi primeiro o processo? Conta aí um pouquinho o que você achou, primeiro, por que você quis fazer um intercâmbio, por que você escolheu lá, enfim. Tá, então, eu senti que eu estava muito estagnado na minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos, e eu decidi mudar. Conversei com a minha família e eu entendi que seria uma boa opção para mim eu fazer um intercâmbio. E hoje, olhando para trás, vejo que foi a melhor decisão que eu já tomei. E aí eu comecei todo o processo, tive que ir atrás de um monte de documentação. Uma agência de intercâmbio me ajudou com o processo e fui me preparando. Fiquei muito nervoso. Fui sozinho para lá, sem ninguém, mas isso me fez amadurecer muito, me fez melhorar como pessoa, ser mais responsável e mais maduro, e é isso. E quando você chegou lá, o que mais te surpreendeu? Quais foram os maiores desafios assim que você enfrentou? Como é que estava seu inglês? Questão de clima, porque a Austrália é aquela coisa sempre do outro lado do mundo, o fuso horário completamente diferente. Como é que foi para se adaptar a tudo isso aí? No começo foi difícil para eu me adaptar, que nem você falou do fuso horário. O inglês lá é muito difícil, o sotaque é muito forte. Então foi difícil para fazer toda essa adaptação. E aí eu cheguei lá, já fui atrás de trabalho. Trabalhei 6 meses fazendo Uber Eats, fazendo entrega de comida e bicicleta. Aí eu conheci a cidade inteira, conheci todos os restaurantes, e foi bem complicado no começo, porque você chega lá como imigrante, né? Então você não tem os benefícios e tudo que um australiano teria. Então foi bem complicado realmente o meu começo, tive que ralar muito, trabalhar muito. Não é fácil para quem é imigrante chegar lá e conquistar seu espaço. É difícil, mas é possível. Aqui no Brasil, por mais que você trabalhe muito, às vezes você trabalha muito a vida inteira e não consegue ter uma condição de vida boa, ter uma saúde financeira. E lá, quanto mais você trabalha, mais o seu esforço vale a pena e te dá mais motivação para ir atrás de conquistar seus objetivos. E é um país incrível lá, eu não posso reclamar, fui muito bem recebido pelos australianos, mesmo sendo imigrante. Eles têm muita paciência, repetem as coisas, se você não entende, legal. Eles ajudam demais. Então não teve tanto preconceito, assim, eles são abertos para receber essas pessoas de fora e tal. Sim, lá tem muito imigrante, então eles meio que estão acostumados já com isso. Entendi.
né? Principalmente lá onde eu moro, que é a capital do estado de Queensland, né? Eu morava na cidade de Brisbane e lá tem muito imigrante, então é meio que normal para eles. E como que é a cidade lá? Em relação desde infraestrutura, segurança, o que tem para fazer, enfim. Olha, Brisbane para mim é incrível, ao mesmo tempo que é metrópole, assim, no centro da cidade. Os bairros ao redor são bem calmos, então é cheio de parque, assim, o pessoal vai passear com a família, é bem dividido nesse sentido. E a infraestrutura lá é surreal, assim, é muito... São detalhes que você percebe que não tem aqui, por exemplo, não tem lixo na rua, as coisas são muito limpas, as pessoas se respeitam demais, as pessoas falam bom dia, obrigado, segura a porta para você passar. Uma educação diferenciada, né? Muito. É uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Da questão de educação, desde não jogar um lixo no chão, né? Sim. Então, tem bastante coisa para fazer. Tem algumas imagens, né, que depois a gente vai passar aqui, que você chegou a filmar de como é a cidade lá e tal. É super bonita mesmo. Sim. E em relação aos seus estudos, você fez um curso lá, conheceu uma galera brasileira? Sim, eu fui para lá para estudar business. Eu ainda estou estudando, ano que vem vou terminar, pegar o meu diploma. Legal. E assim, eu sempre tive um pouco de facilidade com inglês, mas eu cheguei lá, apanhei porque eles falam, o sotaque é muito complicado. Bem diferente do Bem inglês diferente. Americano que a gente está acostumado, né? Sim, mas eu fui na raça, fui me virando, fui aprendendo, fui melhorando. E os estudos também são um pouco puxados. Mas assim, vale muito a pena lá, todo o esforço que você faz, você enxerga o resultado. As coisas lá acontecem de uma forma mais rápida, você... É isso aí. É mais intenso, né? As pessoas, como você tá lá como intercambista, acaba conhecendo gente de vários lugares e acaba aquela coisa que não sabe quando vai ver a pessoa de novo, né? Conhece gente de muito lugar, então eu acredito que a experiência seja muito intensa, né? Sim, eu tô lá faz 3 anos e 3 meses e nesses 3 anos eu me mudei 7 vezes, morei em 7 lugares diferentes e lá é muito comum morar em share house, né? Que junto os imigrantes, mora todo mundo numa casa, divide uma casa com a galera e assim, é uma experiência muito legal, você conhece muita pessoa e é que nem a Bela falou, é muito passageiro, assim, você conhece uma pessoa, mora com ela, fica super amigo, um mês depois ela se muda e você nunca mais vai ver ela na vida e é uma experiência intensa demais. E pelo fato de eu morar sozinho também, assim, eu amadureci muito nesse sentido. Com certeza aprendeu muito, né? E o fato também, eu acho que de dividir com outras pessoas, você também tem que ter muita paciência e empatia, porque nem sempre o jeito que você faz as coisas, o jeito que você foi criado é o jeito que a outra pessoa, né? Então eu acho que tem muito essa questão de conseguir ter um jogo de cintura para conviver mesmo com pessoas que são diferentes de você, né? Sim, eu cheguei a dividir um quarto com um tailandês. Ele era professor de Muay Thai e, pô, foi bem complicado. O cara era, tipo assim, questão de limpeza, de higiene, assim, do quarto, o cara não... Diferente do brasileiro, totalmente diferente, né? Ele comia no quarto, fazia tudo dentro do quarto, fedia, é muito complicado, muito complicado. Mas é aprendizado, né? Com Saber certeza. lidar com essas situações. E em relação ao seu trabalho, né? Que você comentou que um ponto que eu quero voltar é que você consegue ver o resultado do seu esforço, do seu trabalho, né? Lá o trabalho é muito valorizado e o poder de compra é muito diferente daqui, né? Então, num mercado, por exemplo, você consegue com, sei lá, quantos dólares, porque, aliás, o dólar lá é diferente da cotação, né, do dólar dos Estados Unidos, né? Mas você tem um poder de compra que com tantos dólares com o que você recebe, não consegue comprar nem metade do que a gente consegue comprar aqui, né? Então, fala um pouquinho do seu trabalho, o que você está fazendo lá. Tá, então, realmente lá o custo-benefício de você viver lá é muito diferente do Brasil. Lá qualquer profissão que você faça, por mais simples, entre aspas, que seja, você trabalhar limpando
limpando casa, ou que nem eu trabalhei muito tempo fazendo mudança, que não é muito bem visto aqui no Brasil. Lá você consegue ter uma vida digna, você consegue pagar seu aluguel, você tem um lugar para morar, você consegue ter o seu carro, consegue comprar tudo que você quiser e ainda sobra um pouco para você guardar. Então é muito bem valorizado lá o trabalho, e não tem essa diferença igual eu sinto que tem aqui de um médico com um gari, assim, lá todo mundo se trata da mesma maneira, não tem essa diferença de ego e salarial e status. Eu trabalhei com mudança, dirigindo caminhão, e eu como no mesmo restaurante que o médico e nós dois temos condição de pagar da mesma maneira. E existe o respeito, né, não é por isso que você é menos ou mais que ninguém, né, isso eu acho que é muito interessante e diferente daqui, né. Sim, sim. É muito educado lá, o pessoal eles se respeitam muito. E que você falou da minha jornada de trabalho lá, eu comecei fazendo Uber Eats, fazendo entrega de bicicleta. Depois disso apareceu a oportunidade para eu trabalhar com mudança, como eu falei, uma empresa brasileira de mudança. Muito difícil trabalhar com mudança, muito puxado, mas é muito bem pago, diferente aqui do Brasil. Lá, por exemplo, todas as contas são feitas semanais, né? Então você recebe o pagamento por hora de trabalho e recebe toda semana. Então você paga a conta, aluguel, energia, tudo você paga por semana. Caramba, né? Diferente mesmo. Eu acho melhor ficar mais organizado. E você ganha super bem lá, trabalhando com mudança, no meu caso. E depois disso, faz acho que um ano e 2 meses que eu estou trabalhando numa distribuidora agora. A gente reabastece o estoque de uma franquia de restaurante que tem lá. E para mim foi um achado, eu amo trabalhar lá. Me sinto realizado trabalhando com isso que eu faço na distribuidora, fazendo a logística, fazendo entrega, dirijo o caminhão, reponho o estoque. Enfim, eu acho muito, muito legal e me sinto realizado trabalhando com isso lá. Tá feliz, né? Demais. Dá pra ver. E como você falou que dirige, né? Você é driver lá. Sim. Só que lá, eu não sei se todo mundo sabe, a mão é diferente, o carro é ao contrário, né? Então, como é que foi pra adaptar a toda essa loucura? Porque é igual na Inglaterra, né? Então, Sim. A pista é tudo do lado ao contrário. Como é que foi isso? Até o volante é invertido, o passageiro com o motorista. E aí no começo eu fiquei maluco. Toda vez eu atravessava a rua, eu olhava pro lado errado. Toda vez... Mas eu fui pegando jeito, tirei carteira de caminhão lá. E hoje eu trabalho fazendo entrega, então eu dirijo todo dia e tal, mas é bem diferente as leis de trânsito, muito diferente. É diferente. E lá é manual ou é automático o carro? Até a marcha aqui é ao contrário? O câmbio é com a mão esquerda lá, né? Nossa. Então é difícil no começo. Mas você falou do trânsito, é legal falar que lá, assim como eles respeitam muito a pessoa, lá no trânsito também é muito diferente. Eu voltei pra cá antes de ontem e percebi já, o trânsito lá é muito diferente, o pessoal respeita muito. A faixa de pedestre, por exemplo, você pisa, põe um pé na faixa, para todos os carros na hora, instantâneo. Até, por exemplo, o pessoal respeita muito por conta que o valor das multas lá é muito diferente daqui. Por exemplo, a multa de você tá mexendo no celular dirigindo, agora tá quase $2.000. Nossa 4 pontos na carteira. Então, caramba. se você converter, é quase R$9.000. Nossa. Você pega mexendo no celular. Então, é por conta disso que o pessoal respeita, né? Claro. É dessa forma que as pessoas acabam respeitando mais, né? E Sim. em relação, por exemplo, à bebida, preço dessas coisas, eu vi que você comentou que o preço de coisas de bebida alcoólica, coisa assim, é mais caro até para ter menor consumo, né? Eles querem desincentivar as pessoas a fumar e beber, Hábitos né? que não são saudáveis. Exatamente. Então, por exemplo, o preço do cigarro lá, um maço de cigarro mais barato é $35. Nossa né? Se você converter, é muito caro. E a bebida também é muito caro. Você vai em balada assim, depois de um certo horário eles não servem mais shot de bebida, é só um drink misturado. Para as pessoas irem acalmando. Né? Para ir se acalmando. Eles respeitam muito isso lá. E também, do outro lado, assim, é um país que eles se importam muito com a saúde. Muito. Tem muita estrutura para
praticar esporte, tem quadra, parque, eles incentivam demais isso, assim. Que bom. Essa parte é muito legal. Então, você super recomenda a pessoa fazer intercâmbio? Ficou apaixonado pela Austrália? Sim, morei lá 3 anos e 3 meses e foi uma experiência incrível, eu recomendo realmente demais. Voltei agora, depois do Covid, da pandemia, consegui voltar para ver minha família, meus amigos e daqui a pouco estou de volta lá, mas assim, realmente é incrível, eu recomendo muito Se adaptou fazer. super, né? Sim, incrível, experiência sensacional. Mas foi muito gostoso ter essa conversa com você. A gente vai encerrar por aqui, infelizmente, mas para quem tem curiosidade, para quem tem vontade de fazer um intercâmbio, para ir para a Austrália, né? A gente viu que realmente é um lugar muito bacana de se viver. E a gente fica por aqui. Eu vejo vocês a semana que vem. Neto, muito obrigada. Tchau, tchau. Oferecimento Fla Gastronomia. Venha e se surpreenda!